Hoje, quinta-feira, dia do nosso quadro, sempre às quintas e terças. Aqui no Novo Dia, a partir das 7h30 da manhã, temos Hélio Beltrão e Alessandro Soares comentando os assuntos do dia. Hoje vamos falar sobre o fim da escala 6x1, a possível aliança entre Romeu Zema e Ronaldo Caiado no primeiro turno das eleições presidenciais e o encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump. Hoje a gente começa o nosso quadro com o nosso comentarista Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá, Hélio. Nosso primeiro assunto, PEC que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas. A proposta foi aprovada por ampla maioria na Câmara dos Deputados. Na segunda votação, foram 461 parlamentares a favor e 19 contra. Agora o texto vai para o Senado, onde o setor produtivo pede mais tempo para debater essa mudança e cautela. Hélio, a pergunta que o Liberdade de Opinião traz é: o fim da escala 6x1 é um avanço trabalhista ou custo para o Brasil? Carol, essa é a PEC do aumento salarial de 10%. Mesmo salário, menos 10% de trabalho. Isso precisa ficar muito claro. PEC do aumento salarial. Então, vamos descrever o cenário se essa PEC for aprovada no Senado. Então, cenário 1, sabe aquele brasileiro que está endividado, que está inadimplente, que são mais de 80 milhões de brasileiros nessa condição? Aquele brasileiro que quer trabalhar para pagar dívida ou para melhorar de vida. Bom, ele ou ela vai estar proibido de trabalhar mais de 40 horas semanais ou, se conseguir emplacar todas as horas extras, 50 horas semanais. Proibido. Está em dívida, quer trabalhar, mas não pode trabalhar mais do que a gangue de Brasília decidiu. Então, esse é o cenário 1. Brasileiro proibido de trabalhar o quanto quiser ou de negociar horários e dias. Agora o cenário 2, Carol. As padarias aí do seu bairro. São mais de 600 mil padarias e lanchonetes no Brasil, segundo o IBGE. No dia em que vigorar essa PEC, as padarias devem amanhecer com menos empregados. Os mais velhos ou os menos qualificados vão ser demitidos imediatamente, porque o dono da padaria não tem margem de lucro para absorver um aumento real de 10%, como que é a PEC. Esse é o cenário 2. Trabalhador da base da pirâmide demitido porque é o que menos agrega para a empresa. E tem o cenário 2A. Essas padarias e lanchonetes e todas as micro e pequenas empresas do Brasil que não demitirem vão tentar repassar os custos para o consumidor, ou seja, um efeito inflacionário para o consumidor e menos venda para a empresa. Você aumenta o preço, você vende menos. Nenhum país rico determina na Constituição o número de horas que as pessoas têm que trabalhar, muito menos regula a escala. Ao contrário, isso é fruto de negociação coletiva entre sindicatos e empresas. Aliás, essa PEC também traz, Carol, insegurança jurídica sobre acordos e convenções coletivas que já foram firmados aí no passado. O professor José Pastore, um craque nessas questões trabalhistas, ele comparou essa PEC a uma chuteira número 40 que o Congresso quer que caiba no time de futebol todo. Porque um ou outro problema é considerar as empresas como iguais, entende? Esse é o problema, é um erro crasso. Trabalhos diferentes, têm características diferentes, têm escalas, têm horários diferentes. Então, o fim da escala 6x1, a diminuição das horas trabalhadas, não se fazem numa canetada sem que venham juntas todas essas consequências que eu estou descrevendo aqui. A Câmara e o Lula estão criando um grande dano para o Brasil. O Senado ainda pode salvar isso, se, por exemplo, incluir a emenda que permite que o trabalhador opte por sair da CLT e migre para o contrato por horas trabalhadas. Aliás, esse também é o teor da PEC da Liberdade da Jornada do deputado Maurício Marcon, que o Hugo Mota resolveu engavetar. Vamos ver o que faz o Senado então, Carol. Falar sobre eleições, Hélio, os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado podem estar juntos numa chapa num primeiro turno da disputa presidencial. Eles se reuniram na terça-feira e devem conversar de novo nos próximos dias. Tanto Zema quanto Caiado estão distantes de Lula e Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Hélio, essa possível aliança poderia impulsionar a terceira via? Bom, Carol, não existe terceira via, para começar. Agora, uma chapa Zema-Caiado é teoricamente interessante, porque seria
uma alternativa para a direita caso a candidatura do Flávio perdesse viabilidade, o que, por sinal, não aconteceu até agora e não está com cara de acontecer. No último Datafolha, o Caiado aparece com 4%, o Zema com 3%, estou dizendo na estimulada, e o Flávio tem 31%. Então, embora eles sejam governadores bem avaliados, ambos, a gente sabe, têm incríveis realizações a mostrar, eles não empolgaram ainda o eleitorado. O bolsonarismo segue muito forte. O Flávio até teve um pequeno abalo nas pesquisas, mas no Polymarket e na Faria Lima já voltou a subir. É até meio surpreendente esse movimento do Zema, Carol, em relação ao Caiado, porque o Zema foi mais agressivo quando surgiu a questão do áudio, enquanto o Caiado foi mais ponderado. Depois, quando veio a informação de que o Flávio foi visitar o Vorcaro já de tornozeleira, o Zema aí aparentemente explodiu as pontes que ainda tinham com o bolsonarismo. Já o Caiado, ele cobrou explicações do Flávio, mas preferiu focar nas próprias qualidades em vez de bater no 01. Para o Caiado, eu penso que o melhor é manter a candidatura solo. Para o Zema, parece que seria um bom negócio essa junção, no caso de surgir algum fato novo que inviabilize a candidatura do Flávio, porque só assim tanto o Zema quanto o Caiado teriam qualquer chance. Se nada mudar, o Flávio vai para o segundo turno. E ainda de olho nos pré-candidatos presidenciais, Flávio Bolsonaro, que você citava, Hélio, se encontrou com o Donald Trump e depois dessa agenda na Casa Branca, o senador publicou uma foto ao lado do presidente dos Estados Unidos e comentou os detalhes da reunião. Disse, por exemplo, que pediu a inclusão do PCC, do Comando Vermelho, na lista de organizações terroristas. Essa viagem acontece, Hélio, no momento de repercussões negativas das conversas e encontro entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Essa viagem do Flávio gera qual impacto nesse momento de pré-campanha? E mais, consegue até mudar o rumo da eleição? Carol, eu não diria que muda o rumo da eleição. O Flávio sobreviveu a um petardo que poucos candidatos sobreviveriam. Teve uma pequena queda na pesquisa, você descreveu agora há pouco, mas ele se manteve enfaticamente à frente dos outros candidatos de direita. É até irônico, se o Flávio tivesse falado lá atrás que foi atrás do dinheiro do Vorcaro, ele nem teria sido candidato, mas ele omitiu e virou o candidato de longe mais competitivo para vencer o Lula, mesmo depois de ter que admitir que tentou esconder, né, aquela informação primeiro que foi atrás do Vorcaro. A agenda do Flávio nos Estados Unidos acabou surpreendendo muita gente, né? Ele conseguiu foto com Trump lá no Salão Oval, né? Uma coisa inédita para candidatos, o que é bom para a militância. E ele teve também com o Rubio, ele teve com o Vance, teve com outros integrantes do alto escalão. Ele foi muito bem tratado, mas mais importante que isso, ele conseguiu mudar o assunto. Ele conseguiu colocar alguns temas que ele vai explorar na campanha. Então, o saldo da viagem me parece positivo até o momento. Agora, essa questão que você estava mencionando de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais, ela pode ser um pouco de um tiro no pé. É claro que a gente tem que perseguir essas organizações terroristas, o PCC, o Comando Vermelho, todas as organizações criminosas sem trégua. Mas se os Estados Unidos declararem o Brasil um país com grupos terroristas, isso nos traz alguns riscos econômicos financeiros. Eu vou explicar aqui. Porque os Estados Unidos têm uma lei, que é o Programa de Segurança de Investimentos no Exterior, que proíbe transações comerciais com empresas de países que tenham organizações terroristas, que seria então o caso do Brasil, nesse caso. É um efeito parecido com o da Lei Magnitsky. Ou seja, fundos de pensão, gestoras, bancos americanos, eles podem ser obrigados a desinvestir ou a bloquear novos investimentos em empresas brasileiras que tenham ou que aparentem ter qualquer relação com um grupo criminoso, com esses grupos criminosos aí. Então aí tem o efeito cascata que pega todos os bancos e empresas brasileiros que têm um negócio com os Estados Unidos, que é um perigo para a fuga de capital. Além disso, tem também o risco de sanção direta. Então essa é uma pauta perigosa. Eu já falei aqui, Carol, que a comunicação do Flávio deveria focar nos eleitores independentes. O Flávio vinha ganhando apoio deles consistentemente até surgirem os áudios do Vorcaro. Tem que focar nos independentes, porque o primeiro turno está até fácil de ele entrar, mas o segundo turno vai ser decidido nos detalhes, Carol. Hélio Beltrão, trazendo opinião aqui pra gente no Novo Dia. Hélio, um ótimo fim de semana. Até terça.
Até terça-feira, Carol. Obrigado. Por aqui nós seguimos com o nosso quadro, agora recebendo o nosso comentarista Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro, para o nosso primeiro tema. Cabe agora ao Senado debater e votar a proposta que prevê o fim da escala 6x1. O texto passou na Câmara, como a gente lembrava, numa rápida tramitação, inclusive, como ficou acordado entre o Hugo Mota e Lula. Os dois comemoraram a aprovação. Agora o ritmo depende do Davi Alcolumbre. O presidente do Senado foi procurado nessa semana pelo setor produtivo, que critica a proposta, fala em motivações eleitorais. Bem, Alessandro, diante das várias manifestações que temos sobre esse assunto, a pergunta que trazemos é: essa proposta representa um avanço trabalhista ou um custo para o Brasil? Carol, eu acho que do ponto de vista, a gente tem que imaginar que os grupos de pressão hoje no Congresso Nacional com relação a esse projeto de fim da escala 6x1 são dois grupos. E esses dois grupos eles são naturalmente ideológicos. Existe o grupo ideológico do empresariado, que ideologicamente é contrário, de qualquer forma, a qualquer tipo de medida desse gênero. Aliás, muitos empresários, provavelmente, se a gente perguntar de maneira mais limpa, direta, né, sobre essa questão, talvez ele diga que a escala não deveria nem ser 6x1, deveria ser 7 dias trabalhados sem descanso, afinal a questão é produtividade. E é muito interessante que esse setor, ele se autoproclama setor produtivo, como se a classe trabalhadora, os trabalhadores não fossem produtivos. Então, fica essa discussão que eu diria que é de matriz ideológica. Do outro lado, por óbvio, você tem aqueles que lutam pela expansão dos direitos dos trabalhadores, pela melhoria de vida e assim por diante. Nesse debate ideológico, a gente tem que tentar tirar os elementos que são mais concretos, ou seja, será que o fim da escala 6x1, na maneira como está sendo discutida hoje, né, no Congresso Nacional, como foi aprovada dentro da Câmara dos Deputados, será que ela está sendo discutida de maneira razoável? E aí quando você olha, por exemplo, a reação de um deputado como o Nicolas Ferreira, que coloca ali, dizendo que vai aumentar essa escala para o país quebrar, você percebe que uma discussão não razoável, irracional, desproporcional, surge muitas vezes, no caso do Nicolas, surgiu de uma maneira muito clara, dizendo, vamos quebrar o país logo e pronto, e acabou. E é sintomático que um deputado como o Nicolas Ferreira tenha feito isso, porque no fundo ele está dizendo o seguinte: o país não vai quebrar com essa medida, nós precisamos de alguma coisa muito mais radical para ter alguma situação desse gênero. O que eu quero dizer, Carol, é que no campo ideológico, muitas vezes as pessoas colocam o terror, né? Eu tenho visto nas últimas semanas muitos pareceres de pessoas que fizeram pesquisas, etc., e que parece aquelas pesquisas que foram pagas, onde você já sabe qual é o resultado. Então, assim, mais razoabilidade, mais pé no chão. Veja, é uma medida que está sendo proposta, ela não tem um efeito linear, conforme as pessoas estão falando, as pessoas imaginam que o efeito é simplesmente linear. Uma parte do empresariado, para tentar ser contra essa medida, quase que adota um discurso de que quem vai sofrer é o trabalhador. Então parece até uma inversão de termos, porque ao invés de falar que vai reduzir o seu próprio lucro, ele começa a tomar as dores do trabalhador numa substituição aí que eu diria que é quase que psicológica, Carol. Então, muito pé no chão nessa hora, importante para ver que o efeito com relação à economia, o efeito com relação ao mercado de trabalho de maneira geral, talvez não seja esse efeito que as pessoas estão gritando tão loucamente aí nas ruas, nas redes sociais, né? Muita gente achando que vai criar um enorme desemprego. Veja, o mercado de trabalho não funciona dessa forma. Medidas desse gênero que foram tomadas em outros países do mundo não tiveram um efeito, vamos dizer assim, direto e imediato com relação ao mercado de trabalho que você sentisse de pronto. Ou seja, foi uma medida que, quando tomada em outros países, normalmente teve uma adaptação do país, do mercado de trabalho, e o efeito não foi tão drástico como as pessoas imaginam. Daqui a alguns meses, Carol, daqui a alguns anos, talvez, a gente possa fazer um debate com esses economistas que pregam esse terrorismo total econômico para verificar exatamente o que aconteceu. Alessandro, foi divulgada há pouco a pesquisa Meio Ideia. De acordo com o levantamento realizado entre os dias 23 e 27 de maio, Lula lidera em todos os cenários, de primeiro e segundo turno, seguido pelo Flávio Bolsonaro. E aqui eu destaco também os números do Ronaldo Caiado e do Romeu Zema no primeiro turno. Ex-governador de Goiás soma 5,5% das intenções de voto, Romeu Zema 2,4%. E por que eu destaco esses nomes aqui no nosso quadro, Alessandro? Porque há uma possibilidade de aliança entre os pré-candidatos na disputa presidencial.
Isso poderia impulsionar uma terceira via nessas eleições? Carol, eu acho quando a gente pega o Caiado e o Zema e coloca na mesma cesta de frutas, vamos dizer assim, de opções eleitorais, eu não consigo visualizar. Se alguém, né, conseguir visualizar, por favor, né, nos avise. Eu não consigo visualizar soma. Ou seja, você está vendo, na verdade, duas candidaturas que têm praticamente o mesmo verniz, disputam o mesmo campo. Quando a gente fala de candidaturas que se somam, normalmente a gente pega uma pessoa que tem uma certa crivagem política, um certo grupo de apoiador muito claro, e pega uma outra pessoa. Representatividade, o impacto político naquela campanha eleitoral especificamente soma ao outro candidato. No caso do Caiado e do Zema, eu não consigo visualizar isso, como também não consigo enxergar a ideia de uma terceira via. E aí, mais uma vez, eu repito, né, essa ideia de terceira via ela está sendo utilizada de maneira errada no Brasil. Aqui não é uma terceira via, aqui é uma segunda via paralela com relação à opção do Flávio Bolsonaro. Uma terceira via obrigaria a gente a entender politicamente isso, ou seja, seria uma via cujas políticas públicas, o discurso, a narrativa, não seria nem a via atual do governo e nem a via de oposição especificamente de extrema-direita, com um certo elemento de centrão muito forte que nós temos hoje no Brasil. São os únicos dois elementos que nós temos hoje no Brasil. O que o Caiado e o Zema estão tentando fazer é imaginar que lá na frente pode ocorrer realmente aí sim um desastre na campanha do Flávio Bolsonaro, e se isso acontecer, abre o caminho para um segundo turno com eles. Veja, não porque eles têm força, mas porque não haveria opção para aqueles que rejeitam o presidente Lula, que rejeitam o governo de alguma maneira. Eles, na verdade, estão jogando aqui, Carol, com as rejeições, a ideia de que vai ter rejeição e que eles podem ocupar esse espaço que hoje é liderado pelo sobrenome Bolsonaro, ou seja, o bolsonarismo e o Bolsonaro são duas coisas distintas. A família Bolsonaro é uma coisa, eles lideram hoje o bloco, eles fazem a narrativa política, o discurso político, eles enquadram o resto da direita e fazem todo mundo segui-los de alguma forma, já que o confronto maior, segundo a direita e a extrema-direita, o confronto, ou pelo menos parte da direita, é com o PT e com o governo Lula, ou seja, eles nem levam em consideração qualquer tipo de nível discursivo antidemocrático. Para eles, basicamente, inclusive uma parte do mercado, é enfrentar e derrotar o Partido dos Trabalhadores e o governo Lula. Então você tem um cenário que eu acho que não é nada fácil, Carol, nem para o Zema, nem para o Caiado e nem para ninguém que queira ocupar esse espaço particularmente. Alessandra, então vamos falar mais sobre o Flávio Bolsonaro e como ele vem performando nos mais recentes levantamentos, depois das divulgações, das conversas e encontro entre ele e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Eu vou recorrer aqui mais uma vez aos mais recentes levantamentos e aí destacando mais uma vez a pesquisa Meio Ideia, porque entre o início e o fim deste mês, o senador caiu cerca de 4 pontos percentuais no eventual segundo turno com Lula, de acordo com essa pesquisa divulgada recentemente. De olho nesse cenário, Alessandro, tivemos também a reunião entre o Flávio Bolsonaro e Donald Trump, encontro registrado pelo senador no Salão Oval da Casa Branca. Mas a pergunta que fazemos é, essa foto pode render frutos ao senador? Essa agenda internacional de Flávio Bolsonaro pode mudar o rumo da eleição? Carol, a minha tendência natural, até porque pelo que eu tenho visto, pela foto que saiu, pela maneira como foi feita essa reunião, no contexto que ela foi realizada, ele poderia ter realizado talvez essa reunião mais na frente na campanha, num outro momento, mas ele foi num momento onde a sua candidatura está na defensiva pela primeira vez, onde ele não consegue ter uma reação muito clara, onde ele é pego literalmente, concretamente na mentira o tempo inteiro, e ele não tem habilidade política. Quando a gente olha esse cenário, olha aquela fotografia também, que é uma foto em dois tempos, ou seja, no primeiro tempo você tem ele do lado do presidente Donald Trump, que para a militância de extrema-direita, não importa o que esteja acontecendo ali, é importante, e você tem ao mesmo tempo uma foto que é um pouco também constrangedora, porque
é uma foto que é tirada de uma maneira que o sujeito, né, todo mundo meio que notou isso, parece mais uma tietagem do Donald Trump do que simplesmente alguém que está se propondo a ser uma candidatura à presidência da República e dialogar como chefe de Estado. E aí fica a questão, bom, se essa é a postura dele, né, isso explica muito por que o Flávio Bolsonaro foi lá e praticamente assinou embaixo quase tudo aquilo que é de interesse imediato dos Estados Unidos. Então, quando ele fala de classificação de organizações criminosas do Brasil como terrorismo, isso é um interesse dos Estados Unidos. Quando ele fala que tem interesse em agregar, né, o ambiente de defesa nacional nosso, quando Flávio Bolsonaro fala isso com os Estados Unidos, isso é de interesse dos Estados Unidos. E fica essa pergunta, bom, e como é que fica o interesse do Brasil nesse caso? Então, por isso que eu digo que tem aí dois tempos nessa reunião, e o que me preocupa, na verdade, não é tanto o Flávio Bolsonaro, que a gente sabe, né, a sua posição político-ideológica, a gente sabe por que ele foi até lá. A questão, basicamente, é a estratégia do presidente Donald Trump, e mais do que isso, o que preocupa de verdade, que eu acho que está preocupando, inclusive, o próprio governo brasileiro, embora não fale de uma maneira tão direta, não é tanto a posição do Trump com relação ao Brasil ou à América Latina, mas é a questão do Departamento de Estado, porque aqueles que convidaram o Flávio Bolsonaro para estar nos Estados Unidos fazem parte do Departamento de Estado, que nos Estados Unidos eles costumam dizer que é o Estado dentro do Estado, e que tem um certo grau de incontrolável dentro dos Estados Unidos. Então há um medo, sim, um receio, né, desse jogo de interesses, e os Estados Unidos têm todo o interesse do mundo nas eleições brasileiras e no continente latino-americano, e na parte latino-americana, nosso continente, é a questão da intervenção nos regimes democráticos. Então, acho que isso é uma preocupação que fica, porque não é uma coisa só do presidente Donald Trump, uma posição ideológica dele ou coisa do gênero, mas é um problema que nós temos hoje nos Estados Unidos, no Departamento de Estado, porque isso sim é um posicionamento ideológico desse órgão de Estado nos Estados Unidos. Carol. Alessandro Soares, nosso comentarista aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada. Até terça. Até terça, Carol. Tchau, tchau. Terças e quintas temos o Liberdade de Opinião aqui no Novo Dia, a partir das 7h30 da manhã. E a gente reforça que a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.